Glória a Deus, amados. Vamos dar início à nossa reunião dessa manhã. Vamos colocar em pé. Nós vamos ler o Salmo de número 146, 146. Salmo 146. Vamos abrir. Aleluia. Louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurados aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém? O nosso Deus reina de geração em geração. Ele jamais abandonou a sua obra. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, a Deus, por mais essa manhã, Pai, que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui neste lugar, louvando e engrandecendo o teu nome. Só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós, como teu povo, Pai, queremos estar sempre, Pai, à tua disposição, fazendo, Pai, aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Derrama, Pai, a tua bênção sobre este lugar, sobre todos esses que estão aqui e aqueles que por algum motivo ainda não chegaram ou não poderão vir. Pai, onde eles estiverem, tu esteja, Senhor, abençoando, guardando e livrando-os de todo o mal. Eu coloco diante do Senhor, eu peço a tua bênção, Pai, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com cânticos. Poderoso
verdade, eu sou a vida. Amém? E é nessa esperança que os nossos corações estão depositados. É nessa esperança que nossa vida está firmada. Amém? Aleluia, Jesus. Não, ela está sempre estendida.
e alcançou Pedro. E eu queria te convidar agora que a gente comece a orar. E se em algum momento faltou esperança aí no seu coração, se as situações têm te tirado a paz de Deus, que o Senhor traga de volta a paz ao seu coração. Se você sabe de alguém que está agora em sofrimento, em angústia, comece a interceder por essa pessoa. Comece a orar por ele. Comece a orar. Tem esse momento com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós como corpo, como igreja,
início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, aleluia, Jesus. Glórias ao teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Pedido de oração específico? Pode falar, irmão. Magali? Margarida está internada. Nós vamos orar pela Margarida, que está internada. A irmã que faleceu hoje. A irmã? Orar pela família do pastor Antônio Paulo e Ana, né? A esposa veio falecer hoje, ele já havia falecido semana passada, né? E hoje eles perderam a mãe. Então vamos orar por essa família também, para que o Senhor traga consolo, para que o Senhor traga renovo ali, que essa palavra que nós cantamos aqui nesta manhã possa entrar no coração deles e que mesmo em meio a todas essas dores, esse caos, eles possam sentir o cuidado de Deus. Amém. Vamos estar orando pelo Alex também, que está com alguns problemas. Que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas situações. Amém? Denise. Amém? O Senhor, Ele sabe de todas essas coisas. Então vamos orar? Levanta sua mão e vamos interceder por esses irmãos. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã clamar a Ti, Senhor, por cada um desses irmãos que foram colocados aqui, ó Pai. Visita a mente, visita o coração, Senhor. Traz, Senhor, saúde, cura, libertação. Oh Senhor, traz a Tua paz, o Teu consolo, ó Pai. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor, com a Tua providência em cada uma dessas causas, em cada uma dessas vidas, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus soberano, como nós cantamos aqui nesta manhã, como foi declarado aqui, Senhor. Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Tu és o Deus que nos segura com as Tuas mãos fortes, ó Pai. Então é na Tua mão, Senhor, e é no Teu nome que nós colocamos cada uma dessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Nós também queremos orar, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a casa de cada família, Senhor. Que o Senhor esteja estendendo a Tua mão ali e abençoando, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, não venha faltar nada na casa dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja também, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, para administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Enquanto nós louvamos, os irmãos vão estar passando, amém? Glória a Deus. Filho de Deus, tu és, meu Senhor, Criador, meu Pai, tu és.
nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos nessa manhã aqui, somos, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor tem nos abençoado até aqui e tem nos ajudado, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, que eu possa, Senhor Deus, ter as palavras certas e que ela alcance o objetivo, Senhor Deus, pela qual, Senhor Deus, o Senhor nos conduziu até aqui. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Eu gostaria de continuar na temática que a gente está nas últimas 2 semanas a respeito de fé. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E quando nós falamos de fé, temos que pensar na reforma protestante, temos que pensar que a fé foi a base para a igreja evangélica. A fé é o fundamento da salvação, não por obras, não por nenhuma coisa que possamos fazer. A fé é um princípio fundamental para a graça, para o Novo Testamento, para a salvação em Jesus. Nós não somos filhos de Abraão, nós não somos circuncidados, não estamos garantidos debaixo de nenhuma aliança, a não ser a aliança da fé, pela qual aquele que crer será salvo. Independente da sua genealogia, independente de quem foram os seus pais, independente se eles fizeram bem ou mal, independente se aquilo que Deus fez ou vai fazer, independente, pela fé em Jesus Cristo, independente das nações, dos lugares, dos tempos, dos pais, daquilo que eles fizeram de errado, das maldições, independente de tudo, se nós cremos em Jesus, nós somos salvos. E essa é a base da igreja, essa é a base da mensagem do Evangelho. Na reforma nós vemos os 5 fundamentos, os 5 pilares da reforma. Somente as Escrituras, nada além das Escrituras. Nós não acreditamos e não aceitamos nada além das Escrituras. Somente Cristo, nada além de Cristo, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Somente a graça, somente a fé e somente para a glória de Deus. São os 5 fundamentos da reforma que deu origem à igreja evangélica, na qual hoje estamos aqui. Mas dentro desse assunto tão vasto, tão até mal compreendido algumas vezes, eu queria dividir a fé, dividir o conceito de fé na Bíblia, por causa das suas traduções talvez. Eu queria dividir esse conceito em três significados, para dar base naquilo que nós vamos falar. O primeiro significado da fé que nós encontramos nas Escrituras é a justificação. Então eu gostaria de ler alguns versículos para dar base nisso. Em Romanos capítulo 3, 24 e 26, diz que sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então tudo que nós fizemos, tudo que eles fizeram antes, que era contrário a Deus, imagine que você peca a vida toda e Deus tem paciência e suporta isso. Ele aguarda que a fé seja manifesta e te traga a salvação. Então Deus é paciente, irmão. Quando uma pessoa, o mundo está pecando, Ele está com paciência, suportando isso, por causa que a fé pode gerar um filho para Ele. Então é isso que Ele está falando. Deus aceita, Deus com paciência permite, aceita esse tempo de pecado, para que a fé seja manifesta.
através de Jesus Cristo, na fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, para salvar-nos dos pecados, para que nós possamos ser então filhos de Deus. É isso que está falando esse texto de Romanos. Então Deus teve paciência com você até você encontrar a Jesus. Foi um tempo de paciência pelo que você fazia, que era contra os princípios, contra a moral de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vida. Em Gálatas 2,16 fala: sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé, e não por obras, porquanto pelas obras ninguém será justificado. Novamente, esse conceito da fé salvadora, que a fé, através do fato, simples ato de crer em Deus, nós somos salvos. Se nós acreditarmos simplesmente em Cristo Jesus, que veio, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, se simplesmente crermos na sua mensagem, ela é o suficiente para nos salvar, sem nenhuma necessidade de algo mais. A fé, quando nós encontramos na palavra de Deus, tem esse significado. Em Gálatas 3:8-26 também diz que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, ele está dizendo aqui que Deus no futuro ia justificar todo mundo dessa forma. Anunciou, justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho, essa boa notícia, a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para que a fé, para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, um tutor, para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa é um significado, uma tradução, vamos dizer assim, da fé nas Escrituras. Mas nós também temos a fé dentro das Escrituras como um conjunto de ensinos. Vamos exemplificar isso. Em Romanos 13:11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aqui já é o conjunto de ensinos que compreende as Escrituras. Romanos 14:1 também diz isso. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, o que é a enfermidade da fé? É o conjunto dos ensinos. Então a fé também traz esse significado. E um terceiro significado que a fé nos traz é um dom. Fala assim: a outro pelo mesmo Espírito recebe o dom da fé. Então nós encontramos na Bíblia, eu pelo menos encontrei 3 significados para a fé: a fé pelo fato de crer, a fé no conjunto das Escrituras e a fé como um dom do Espírito Santo. Bom, esses são os 3 fundamentos, os 3 significados fundamentais na palavra fé nas Escrituras. Só que quando nós buscamos isso, eu encontrei 240 vezes a palavra fé no Novo Testamento e uma vez só no Velho Testamento. Que eu esteja errado na minha pesquisa, que a gente encontre 5 vezes, 6 vezes no Velho Testamento. É 99% das vezes que a palavra fé aparece no Novo Testamento. Por quê? Porque a gente sabe como é o fundamento do Velho Testamento. Só por esses números dá para a gente fundamentar a ideia dispensacionalista. Só por esses números. O conceito do Novo Testamento. Mas não é esse o tema da nossa mensagem. O que eu gostaria de abordar é a respeito da segurança que a fé nos gera. Crer em Deus é muito vago. Você pode acreditar em Deus. Eu creio em Deus. Isso significa o quê? Até os demônios, Tiago capítulo 2, verso 9, fala que os demônios também acreditam em Deus e tremem. Pelo simples fato de eu chegar e olhar a natureza, eu posso acreditar em Deus.
Eu posso ter fé, mas o que é isso? É fé em um Deus. Que Deus? Quem é o Deus? Que Deus? É um Deus. Um Deus que criou todas as coisas. Então eu tenho um princípio de fé. Eu creio em Deus. Tá bom, mas que Deus? Quem é esse Deus? Ah, é um Deus que criou o céu, a terra, criou as coisas. Onde ele habita? O que ele é? Quem ele é? Quais são os seus atributos? Como ele fala? Qual o seu caráter? Qual a sua personalidade? O que ele tem de mensagem para mim? Eu não sei de nada. Eu creio somente em Deus. Isso aí metade do mundo faz. Metade do mundo crê em Deus. Mas isso não significa nada crer em Deus, porque até os demônios creem e tremem diante de Deus, mas isso não traz nada para você. O fato de crer em Deus é insignificante, é irrelevante para a salvação pela fé. Talvez é o primeiro passo, mas não significa nada. De forma prática, nós vamos tentar definir fé. Fé é o ato de acreditar. É o ato de acreditar plenamente. E quando nós pegamos a palavra esperança, a esperança é a consequência do ato de acreditar. Então é impossível, não é impossível, mas é complicado você ter esperança sem fé. Eu vou exemplificar isso. Por exemplo, se eu fizer uma promessa para o meu filho, vou falar: olha, quando você ficar bonzinho, não fizer mais isso, eu vou te dar um presente, eu vou comprar um videogame de última geração. Ele vai acreditar nisso ou não? Vai depender. Vai depender de quantas promessas eu cumpri ao longo da minha vida, se eu tenho crédito, se eu sou uma pessoa que mantém a minha palavra, independente das consequências, e mesmo assim, ele vai ter alguma história dizendo assim: pai, aquela vez você prometeu e na última hora você falou que não ia dar porque aconteceu tal coisa. Porque as variáveis que existem dentro da minha vida, né, da vida de um ser humano, elas interferem para que você tenha o poder de fazer acontecer tudo o que você promete. Não é verdade? As variáveis. Então você pode prometer agora, e o nível de fé que ele vai colocar na minha promessa, ela vai estar dentro desse range, dessa escala. Então, por mais que a pessoa possa tentar cumprir tudo o que te promete, algumas vezes ela não vai conseguir da melhor maneira. Você pode ter fé no governo. Tem gente que tem fé no governo. Eu tenho fé que o governo, não sei o quê, mas em que você tem fé? Não, eu tenho fé que esse governo vai ser bom. Ué, que fé é essa? Não tem fundamento nenhum, simplesmente pelo fato do cara ou da personalidade. Fé sem fundamento. É isso que a igreja vive. A igreja vive uma fé sem fundamento. E aí ela tem decepção. Fé na igreja. Tem gente que tem fé na igreja. A igreja não é fiadora de nada. A igreja é só difusora da mensagem do Evangelho. Difusora, é diferente. Eu só anuncio, eu não garanto nada. Você não pode acreditar na igreja. Se você tiver fé na igreja, você vai se decepcionar. O meu sogro está internado aqui no hospital de clínicas. A gente está passando uma luta difícil, né? Até peço oração para os irmãos. A Carmen não está aqui porque ela está lá no hospital agora. A gente tem que ficar, ela tem que ficar lá 3, 4 horas por dia. E ela estava falando de Jesus e apareceu uma pessoa lá falando que é espírita e que não acredita mais em Deus, que agora os guias é que determina a vida dela, o Senhor. E falou que já foi evangélico e que a igreja, não vou falar o nome da igreja porque a gente está gravando aqui, que a igreja só decepcionou ele pôs muita fé na igreja. Mas será que a fé dele foi colocada naquele que tem poder para fazer cumprir? A Bíblia fala no Deuteronômio 46: e eu faço toda a minha vontade, nenhuma palavra minha volta atrás, volta vazia, nada, porque eu tenho todo o poder para fazer acontecer de acordo com meus desígnios. Então ele tem poder para fazer acontecer, e aquilo que ele falar que vai fazer, ele faz, porque ele não
mente. E ele não volta atrás. Olha quantos atributos de Deus eu estou falando. Agora eu estou te apresentando o Deus o qual nós servimos. É o Deus que faz a promessa, Ele é fiel e justo para fazer acontecer. Ele tem todo o poder para fazer acontecer. Então a minha fé tem que estar fundamentada na promessa. Abraão fundamentou a fé dele numa promessa. O crente fundamenta a fé dele em nada, no vazio, achando que vai ser próximo, que vai conseguir conquistar, que vai ser gigante. Mentira, você não vai conseguir nada se você não estiver fundamentado numa promessa. Você pode ser uma pessoa de maior sucesso, então você vai trabalhar bastante, vai estudar bastante, vai ter que ter um pouco de sorte, vai ter que ter ajuda, fazer um network. É a receita do mundo. É a receita do mundo. Seja um bom caráter, tenha palavra, todos os atributos. Mas se Deus te fizer uma promessa, independente de qualquer coisa, se você caminhar com Jesus, essa promessa vai acontecer na sua vida, nem que você tenha 80 anos, 90 anos, vai acontecer, porque existe uma promessa empenhada, e a minha fé está fundamentada nessa promessa empenhada. Quando você desperta a fé muitas vezes gera algo para o futuro. O que gerou para o futuro? Uma esperança. Tem gente que tem esperança assim: eu tenho esperança que meu filho vai casar e vai ter esperança vazia. É uma sorte, pode ser que sim. 50% dos casamentos do Brasil dá certo, 50% não dá. Então você está na loteria, joga o dado e vamos ver. Se der certo, você vai falar lá na frente: ah, eu sabia. Mas não é assim que funciona. Eu estou dizendo como a gente vive, e não é assim que Deus quer que vivamos. A gente vive assim, você, a gente espera o melhor, a gente acha que vai ser assim. É lógico que Deus nos abençoa, que o Espírito Santo, que Deus prepara o nosso caminho, é lógico. Mas eu quero mexer com você, para que você pense sobre a diferença de fé. Eu quero mexer com você para que você possa entender o que é fé. Tem gente que acredita que o chefe vai lhe dar um aumento. Ele pode ter fé e a esperança é tamanha que o aumento vem, que ele vai lá e gasta o dinheiro antecipadamente, certo? Vou receber um aumento de R$1.000 daqui a um mês. Você vai lá e já gasta no cartão de crédito. Você tem a fé, o cara prometeu, beleza. Aí você tem a esperança que vai chegar, o dia 5, lá, o dia 20, o dia que você vai receber, você vai ganhar R$1.000 e vai gastar. Você vai lá e já gasta. Pus a minha fé em prática. Fé em quem? Esperança em quem? E assim funciona. Seu namorado, seu esposo. Aí nós nos deparamos. Você tem talvez fé em você mesmo. É por isso que a Bíblia fala: maldito o homem que confia no outro homem, faz do seu braço, a sua força. Nós temos que saber o nível de fé que a gente vai depositar nas pessoas. Aí nós caímos num paradigma. Eu não gostaria de falar isso, mas é verdade. Não é legal falar o que eu vou falar agora, porque talvez a esperança e o consolo de muitas pessoas está fundamentado nisso. Eu não sou senhor dessa verdade, não sou senhor de verdade nenhuma. Mas eu vou falar uma coisa para você que talvez te choque. Tem gente que fala assim: ele aceitou Jesus, ele estava com o Senhor, ele está no céu, ele aceitou Jesus, olha que bênção. Irmão, não é verdade. Eu tenho falado isso umas 3 vezes, 4 vezes já aqui. Aceitar Jesus é como, eu vou dar um exemplo para você, para gravar na sua mente. Aceitar Jesus é como você dizer sim para alguém que pede você em casamento. Quando o pastor Daniel pediu a Lei em casamento, ele chegou e falou para ela assim: você quer casar comigo? Foi isso, não? Foi assim, não foi você que pediu ele em casamento não, né? E depois que a Leila aceitou, teve uma consequência, não teve? Teve uma consequência, teve uma mudança. Tem gente que aceita Jesus e vive a vida dele do mesmo jeito. Não houve casamento com Cristo. É como se você falasse assim: eu quero casar com você, e amanhã você está com outro namorado. Aquele cara olha para você, mas ela fala para mim: você é leviano, você nem sabe o que está falando, talvez você até é louco. Você é louco. Deus olha para você e fala: você é louco. Você não sabe o que você está falando.
A minha mãe sempre falava uma coisa para mim, fala, ó, quando você for para a igreja, não brinca com as coisas de Deus. Se você for lá e se batizar, fica firme, eu falava. Porque se você brincar com as coisas de Deus, depois a coisa complica, hein? Mas sempre falava assim para mim. Era um conceito de compromisso com Deus, com Jesus. Se você entrega o seu coração para Jesus, você casou com Jesus. Agora Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, não é só Salvador. Jesus não é só office boy na hora da necessidade. Senhor, pega isso para mim. Senhor, socorre aquele para mim. Senhor, pega aquilo lá para mim. Não, eu fico olhando. Olha, desculpa, lá na televisão vai dar problema, viu? A gente vai ter problema, cara. Mas quando o meu cachorrinho chega perto de mim, minha cachorrinha chega perto de mim, pastor, ela chega e eu olho para ela de cima, assim, ó. Ela vira a barriga para cima, ela entra em sinal de submissão, e ela abaixa as orelhinhas, assim, ó, para trás, falando assim: você é o meu mestre. Eu sei que se você pisar em mim agora, você me mata. É você que me dá comida todo dia, então eu venho até ti. E o crente que não entende que Deus é muito mais do que isso, ele chega com arrogância diante de Deus e acha que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa. Quem somos nós? Eu olho para aquele cachorrinho tão frágil, né? Ele é meio agressivo para os outros, mas para mim ele é diferente. Como nós somos? Como que nós vivemos? Como nós oramos? Como nós nos compromissamos com Cristo? Aí sim nós podemos falar de fé. Esses dias atrás eu passei por uma situação bem difícil. Eu acho que cada um tem seu fardo, a sua tribulação, né? Então, irmão, não pense, a palavra de Deus fala que orai para todos os irmãos que também vivem em tribulação, né? Paulo fala. Então, muitas vezes você está na sua casa achando que só você está atribulado, mas o teu irmão também está passando por uma dificuldade. E se ele não está, glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu passava por uma situação bem difícil mesmo. E uma pessoa do Paraná, já de Londrina, fazia mais de 5 anos que não mandava nenhuma mensagem, não falava com essa pessoa, uma prima minha, que nós evangelizamos há uns 30 anos atrás. E ela se entregou a Cristo e ela trilhou os caminhos do Senhor. Mas fazia muitos anos que eu não falava. Ela mandou no Messenger, não foi aquelas mensagens no WhatsApp, ela mandou tipo um e-mail, mas ela mandou só escrito assim, só isso, mais nada, hein? Deus está no controle, só isso. Deus está no controle, nada mais, nem menos. Eu falei, poxa, eu peguei aquela palavra, Deus está no controle, e coloquei fé naquilo. Falei, é o Senhor que está falando comigo. Olha só, a fé. Coloquei fé naquilo e eu vou andar por essa palavra. Não respondi nada para aquela pessoa e vou andar naquela palavra. Aquela palavra vai me direcionar essa semana. Passei por uma situação super difícil e eu tinha que tomar uma decisão. E eu fui lá e tomei a decisão. A decisão não foi aceita por aquelas pessoas pelo qual eu tomei a decisão. E aí eu lembrei, Deus está no controle. Deixa fluir, não fala mais nada. Deus está no controle. O que é Deus no controle? Você está dirigindo o seu carro, Ele fala, deixa que eu dirijo, senta aqui e eu vou te levar. Ah, mas senta e eu levo. Aí eu entendi assim, Ele está dirigindo agora. Eu não estou mais dirigindo. Deixa. Eu coloquei fé naquilo. Passou uma semana, a estrada estava com muito buraco, mas eu olhava para ele e ele falava, estou no controle. Acordava 1h30 da manhã, desesperado, eu estou no controle, pode voltar a dormir. E foi. O caminho ficou suave. Então, é uma palavra que Deus coloca. Vá, persegue. Muitas vezes a gente não persegue a palavra de Deus, aquilo que Ele tem falado para nós, porque nós não colocamos fé.
Dentro desse conceito de esperança, eu falo para você que a maioria da sua esperança é uma ilusão. A maioria da esperança que nós temos são ilusões. Se ela não estiver fundamentada na fé, se ela não estiver fundamentada na promessa, se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus, pode ou não acontecer. Mas se ela estiver fundamentada na promessa, na palavra de Deus, ela é esperança, uma esperança viva, que nos move, que nos dá tranquilidade. Eu estive no México em 2011 e eu fiquei impressionado como é idolatrada a Santa de Guadalupe. Eu entrei na fábrica, uma das maiores fábricas do mundo, e quando eu entrei lá, eu vi as pessoas carregando flores. Eu achei uma coisa estranha, peguei aquela escadaria no primeiro dia. Peguei uma escadaria, entrou num patamar bem grande, os vagões, né, as alas se estenderam, e eu comecei a andar naqueles corredores, e de repente eu vi vários funcionários se agachando, se ajoelhando diante de estátuas dentro da fábrica. É tão forte que a fábrica não consegue nem deixar de permitir as imagens, de tamanha força que existe. Essa santa lá, nessa imagem, escultura, ela é mais reverenciada, mais adorada do que Jesus. Se você fizesse um ranking das pessoas que lembram de Jesus, que tem alguma festividade com Jesus, alguma coisa, mesmo que seja idolatria para Jesus, o nome de Jesus é 2 vezes maior para essa santa. E eles colocam a sua fé nisso. Só que é baseado em quê? Em crendices, em histórias, em ditados, em folclores. Em Hebreus capítulo 10, verso 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual foi a promessa? Fala novamente a promessa. Abraão falava assim: o Senhor prometeu para mim um filho. E ele confessava a esperança. Ele confessava, ele dizia: olha, eu creio nisso, eu creio nisso, eu espero nisso, retenhamos isso. É isso que em Hebreus estamos dizendo. Pela fé na mensagem do Evangelho é que o homem é salvo. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 2. Esse versículo nós deveríamos ler todo dia. Todo dia. Esse versículo nós deveríamos começar o nosso dia falando ele. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 2. Eu gostaria que você lesse comigo. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, se você disser assim, pela qual temos entrada, pelo quê? Pela fé. A quê? A graça, na qual estamos como? Firmes. E nos gloriamos sabendo que Deus vai cumprir, pela glória de Deus. Então está aqui, pelo qual temos entrada pela fé. Então nós podemos entrar pela fé. Entrar em quê? Na graça de Deus, nessas misericórdias, nas suas promessas, na qual estamos firmes. Estamos firmes nessa promessa? Nós estamos firmes nela, quais? Então, se nós olharmos esse versículo, ele é uma declaração da nossa posição. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, é pela fé que nós recebemos isso, na qual estamos firmes. Você está firme? Você está firme nessa graça? Na qual nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que há de se manifestar na vida de cada um de nós. Esse versículo eu quero adotar ele como um versículo que eu leio todo dia. É isso que eu pus na minha mente quando eu comecei a pensar nessa mensagem. Eu tenho que entender isso. A fé precisa estar dentro de você. Ninguém consegue acreditar pelo simples fato de você falar, você tem que acreditar nisso.
Você tem que ser convencido através da fé. A fé tem que ser algo que gera. Você tem que ser convencido através dos argumentos para que gere fé, melhor dizendo. Você tem que ser convencido por Deus. Você tem que ser convencido pela palavra. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo, para que a fé nasça dentro de você. Você não vai acreditar simplesmente porque eu estou falando, talvez, mas você pode acreditar a partir do momento que você permitir, que você confiar, que você entender as coisas. E aí gera fé. Se eu falar para o pastor assim, amanhã nós vamos vir aqui, nós vamos fazer tal coisa, ele se prepara. Esse se preparar é esperança. Ele acredita que eu vou fazer aquilo que eu empenhei em fazer. Isso é fé. Quando você, em alguns casos, alguns agentes públicos, ele é revestido de fé pública. Quando você entra nesse âmbito do direito ou da questão pública, o que é agente revestido de fé pública? É que se eu e um policial for na delegacia e ele fala assim, eu vi ele roubando, e eu falo, eu não roubei, quem é que prevalece? O policial, porque ele tem o revestimento por lei de fé pública. Ou seja, o Estado, simplesmente por ele ser empossado de autoridade, ele acredita nele. Agora imagine nós como crentes em relação a Deus. Como eu disse, a fé é algo pessoal, individual. A fé pode ser alimentada ou até destruída. Como alimentar a fé? Como nós podemos alimentar a nossa fé? Quando você vem para a igreja, quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve os testemunhos, quando você ora diante do Senhor, a sua fé é aumentada. Quando você ouve as pessoas denegrindo o Evangelho, quando você vê aquele parente seu falando assim, por que você vai tanto na igreja? Para quê? A sua fé vai se diminuindo. Quanto mais você busca a presença do Senhor, quanto mais você vive na presença de Deus, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você ouve aquelas pessoas que é contrária à fé, e a maioria das pessoas que são contrárias à fé é porque gostam de viver no pecado. Então eles não querem vir para a luz, como a palavra de Deus diz. Eles não vêm para a luz para que as suas obras não se manifestem. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de esperança. Por que você não quer encontrar essa mensagem? Porque você gosta da vida distante de Deus. Se você pegar o exemplo de Judas e Pedro, eu penso assim que Judas, ele tentava acreditar em Jesus. Ele tentava acreditar, mas tudo que ele via não era suficiente para suplantar o mal que ele pensava, ou que ele almejava, ou as suas ganâncias. Pedro era o contrário. Pedro acreditava em Jesus, mas sempre havia algo que queria destituí-lo da fé. Então, meus irmãos, eu quero falar que existem muitos ladrões da fé. E esses ladrões da fé pode ser a ciência, pode ser governos, pode ser histórias, pode ser tudo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos ou ouvimos, segundo Coríntios 5:7. O que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo, o que é? A fé. Está lá em João, 1 João. Use o escudo da fé, com o qual pode-se apagar todas as setas do diabo. Todas, não é algumas. Todas as setas do diabo são apagadas com o escudo da fé. Pois mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé, a justiça é a nossa esperança. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. Dentro desse conceito de fé e esperança que eu gostaria de trazer como base para a igreja, como que nós nos posicionamos em relação ao ensino da palavra, das Escrituras? Algo que agora, muito mais agora, nesses dias, está sendo negligenciado. Em quem nós colocamos crédito? Como confiar em Deus se nós não buscamos a sua palavra? Como entender essas coisas se não lemos a Bíblia? Como ter uma esperança firme se nós não aprendemos no Senhor? Como fazer isso? Então a sua fé vai ser muito vaga. Você vai acreditar em Deus, você vai acreditar nas coisas, o pastor falou isso para mim. Vai ser assim a sua vida, meu irmão, medíocre em relação à fé e esperança, sem promessas. É assim que nós como sacerdotes de Deus temos que viver? Não é assim. Nós temos que ter uma palavra. Nós sabemos que Deus fala no nosso coração através do Espírito Santo, e Ele confirma através da ação e do seu poder, e aquilo que Ele falar para mim é o que vai me guiar, é o que vai me dar força, é o que vai me levantar, é o que vai me levar à frente, porque eu sei que aquele que é poderoso para prometer, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer cumprir também, independente de qualquer consequência, qualquer coisa. Eu sei que muitas vezes nós precisamos de uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. O próprio Josué, Jesus fala para ele: tem bom ânimo, o resto eu faço. De vez em quando nós precisamos disso, e isso é importante para nós, para nos motivar, para nos alegrar, para nos incentivar. Mas isso são simplesmente pequenas vitaminas que nós tomamos naquilo que já está formado, um corpo que já está estabelecido, que está organizado, que já é estruturado. Senão daqui uns dias, basta você conversar com uma pessoa diferente, que crê e pensa diferente, que você talvez mude de opinião. Será que a sua fé está enraizada, consolidada, fortalecida? E hoje, nos nossos dias, as pessoas estão temerosas. O mundo está nisso, o que vai acontecer? O temor, a ansiedade, todos esses males, eles vêm nos assolando. Basta o sol não sair que a gente acha que tudo vai acabar. O mundo não vai acabar, meu irmão. A Bíblia nunca falou que o mundo vai acabar. O mundo vai mudar de governo. A palavra de Deus é clara: o mundo vai mudar de governo. Uma pedra vai ser cortada do céu e vai destruir todos os reis, todos os impérios, todos os príncipes. Todos vão ser destruídos. E um reino que há de vir, eterno, feito pela igreja, vai se tornar senhores desse mundo. É assim que nós cremos. Não é assim que cremos? Então por que nós falamos: o mundo vai acabar? Não vai acabar. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos ser bons cidadãos, nós vamos tentar ser exemplo para o mundo, luz nessas nações, luz para as nações. Mas nós sabemos que o Senhor formou um reino de reis e sacerdotes que há de reger esse mundo com Ele, quando Ele vier. Os próprios judeus perguntavam o tempo todo: quando o Senhor vai vir estabelecer o reino e acabar com os reinos gentios? Quando o Senhor vai pôr Israel como um reino só sobre toda a terra e vai destruir os ímpios? Os salmos falam dos ímpios destruídos. Você lê todo dia salmos falando dos ímpios destruídos, sendo varridos da terra. Só que Deus, pela graça, Ele pega os ímpios e os gentios e coloca como cabeça das nações, através da fé. Então, se você quiser ser salvo, simplesmente basta você crer na mensagem do Evangelho. Essa é a esperança que nos dá segurança plena do que vai acontecer no futuro. E o futuro é esperança. Se é esperança, nós sabemos aonde nós colocamos a nossa esperança. Nós sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou pedimos. E Ele é o marido da igreja, Ele cuida bem da noiva. Se você está preocupado e você faz parte da igreja, você é noiva de Cristo. E Ele diz que Ele é a cabeça, mas a noiva é a sua própria carne, seu próprio corpo. E isso
é nos ensinado desde o princípio, como diz o apóstolo Paulo. Esse é o mistério da igreja. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra possa despertar em você o desejo de buscar no Senhor as suas promessas, que o Senhor possa encher o seu coração de esperança a partir daí. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você ficasse de pé. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai. Nós não somos nada. Pelo contrário, o Senhor nos achou, o Senhor nos presenteou com essa graça, no qual nós temos a esperança que um dia estaremos com o Senhor. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor há de dominar todas as coisas, o Senhor há de implementar o seu reino, e esse reino será para sempre, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, a destruição dos maus. Nós conhecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, o fim daqueles que vivem e amam o pecado, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, e cremos que o Senhor, através do Seu sangue, nos salvou e nos chamou e nos condicionou para sermos filhos de Deus, o qual poderá se assentar e viverá para sempre. Nós sabemos, Senhor Deus, que aqueles que estão em Ti não passarão pela morte. Pai, nós sabemos que aqueles que são guiados e são levados pelo Teu Espírito, ó Pai, estarão sempre contigo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos como igreja, aonde quer que essa igreja esteja, entender, ó Pai, e crer firmemente nas Suas promessas. Em nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos, ó Deus Pai, para que o Senhor, através do Teu Espírito, faça a obra na Sua igreja. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Pastor, vamos orar, vamos ficar de pé. Está encerrando a nossa reunião nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um tempo, mas que o Senhor acrescentou na nossa vida. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos livrado de todo mal, e isso é promessa do Senhor para nós. Que daí a ordem dos Teus anjos para nos guardar e nos livrar. Amém. Por isso nós cremos nisso, Pai, nós viemos aqui nessa manhã te louvar, te engrandecer e colocar diante do Senhor o nosso culto e a nossa adoração. Pai, que essa semana seja uma semana de vitória para cada um. Amém. Que buscou o Senhor nessa manhã. Amém. Que essa semana seja uma semana realmente colocada diante do Senhor para servir ao Senhor em todas as coisas. Aleluia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero estar em Tua presença, quero sempre Te louvar. Meu coração a Te entrego, tudo que eu quero é Te adorar. Quero estar em Tua presença, quero sempre Te louvar. Meu coração a Te entrego, eu nasci pra Te adorar. Muda o meu ser, faz a Tua obra em meu viver. Quero sempre Te servir e Te adorar. Muda o meu ser, faz a Tua obra em meu viver. Quero sempre Te servir e Te adorar. Quero estar em Tua presença, quero sempre Te louvar. Meu coração a Te entrego, tudo que eu quero é Te adorar.
estar em tua presença, quero sempre te louvar. Meu coração a ti entrego, eu nasci pra te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Te agradeço por sempre estar comigo. Eu quero ser usado, te entrego meu espírito. Senhor Jesus, eu te agradeço por sempre estar comigo. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Se houver dias de pavor e escuridão, dias em que as densas trevas me cerquem, momentos que o meu coração queira me enganar, não quiser obedecer ao teu espírito. Se a minha alma se confundir e o meu desejo me trair, insistindo em me afastar da tua luz, vou declarar alto e bom som que fui liberto lá na cruz, fui resgatado pelo sangue, fui resgatado pelo sangue de Jesus. Se houver dias de pavor e de escuridão, dias em que as densas trevas me cerquem, momentos em que meu coração queira me enganar, não quiser obedecer
da tua luz. Vou declarar alto e bom som que eu fui liberto lá na cruz, fui resgatado pelo sangue, fui resgatado pelo sangue de Jesus. Ao pecado direi não, e aos meus olhos direi não, a este mundo direi não, não serei mais escravo. E ao pecado direi não, e aos meus olhos direi não, a este mundo direi não, não serei mais escravo. Tua palavra é luz pro meu caminhar, tua palavra é o esteio da minha vida. Tua palavra é o remédio que me cura e me limpa. Tua palavra é luz pro meu caminhar, tua palavra é o esteio da minha vida. Tua palavra é o remédio que me cura e me limpa. Ao pecado direi não, e aos meus olhos direi não, a este mundo direi não, não serei mais escravo.